Boa tarde a todos os alunos de ETECs e FATECs inscritos e participando deste evento, aos professores, coordenadores, orientadores educacionais, diretores e supervisores, e também ao público externo que está nos prestigiando. Eu sou a professora Sônia Charpentier, assessora técnica do Gabinete da Superintendência do Centro Paula Souza. Sou presidente da COPANS, Comissão de Prevenção e Orientação ao Combate ao Assédio Moral e Sexual, e sou presidente da Comissão de Gestão Participativa. E essa comissão de gestão participativa, juntamente com todos os seus membros, que está organizando este evento que nós vamos apresentar para vocês no dia de hoje. Quero cumprimentar a todos em nome da nossa diretora superintendente, a professora Laura, a vice-diretora superintendente, a professora Emilena, o coordenador do ensino médio e técnico, o professor Almério, e o coordenador de ensino superior de graduação, o professor Rafael. Quero também agradecer, em nome de todos os membros da Comissão de Gestão Participativa, os palestrantes, a coordenação e demais professores do curso de Psicologia, e também os cursos de graduação da Universidade São Judas Tadeu, pelo apoio e grande colaboração a todas as nossas atividades da gestão participativa. E tem mais, a Universidade São Judas Tadeu também tem dado um apoio, enorme à área de inclusão do Centro Paula Souza. Então, o nosso agradecimento também em nome da área de inclusão. Hoje, de forma muito especial, também temos aí o apoio de profissionais da educação física e nutrição. Então, segue aí os nossos agradecimentos a todos. Mais um agradecimento especial que nós queremos fazer ao nosso intérprete de Libras, o Joanderson, que é da AME, Associação dos Amigos Metroviários dos Excepcionais, que tem nos auxiliado em vários eventos e é uma contribuição riquíssima, tá? Então, o nosso muito obrigado à AME, que está conosco também no atendimento aos nossos alunos de ETECs e FATECs em vários municípios do estado de São Paulo. E hoje nós queremos dizer para vocês que estamos felizes, porque estamos retomando uma série de webinários iniciado em 2020 e daremos, então, prosseguimento a partir de hoje com o tema Um Olhar Interdisciplinar da Depressão. Neste canal do YouTube, vocês podem acessar os temas abordados anteriormente e nós gostaríamos muito de pedir para todos vocês que estão nos assistindo, que estão participando conosco, que vocês possam se inscrever neste canal, do YouTube, da Gestão Participativa. É muito importante para nós, da comissão, e até mesmo porque nós podemos lembrá-los, notificá-los de todos os eventos que a gente vai colocar no ar, de todas as nossas atividades aí, a programação. Então, gostaríamos muito que vocês se inscrevessem no canal do YouTube da Gestão Participativa. Hoje, a proposta é de realizar uma mesa redonda, provocando os participantes a refletir sobre alguns questionamentos relacionados aí, à questão da depressão. Nós sabemos que nesse cenário que estamos vivendo desde 2020, é uma situação muito delicada, porque nós temos situações vinculadas ao isolamento social, e o tema, a questão da depressão, ela é bastante necessária para se discutir, para se entender melhor, para se compreender alguns
alguns questionamentos internos que nós temos, que nós fazemos a nós mesmos e que nós muitas vezes gostaríamos de alguns esclarecimentos. Então segue aí alguns questionamentos que nós podemos refletir, discutir na data de hoje. Você sabe a diferença entre tristeza e depressão? E que alguns alimentos podem te deixar deprimido ou eufórico? Exercícios físicos ajudam ou atrapalham? A conversa será sobre depressão e suas interfaces. Por isso, queremos a participação de todos, já que nesse período, né, de pandemia, como eu disse, estamos nos sentindo muitas vezes tristes, sozinhos, desanimados, ansiosos, sem entender bem o que está acontecendo. Como superar tudo isso? O que fazer para mudar o que eu estou sentindo? O que você está sentindo? Entre outras tantas perguntas que nos fazemos, eu gostaria que vocês pudessem participar ativamente, porque as palestrantes, tenho certeza que contribuirão no sentido de esclarecer muitas dúvidas, mas se vocês tiverem algumas dúvidas ainda, por favor, usem o nosso chat para fazer as perguntas que vocês quiserem, né, que vocês acharem convenientes, que não foram ainda explicadas, para que vocês possam se integrar e se sentirem parte deste evento, que foi organizado para atender uma demanda dos nossos alunos, dos nossos professores. Hoje temos aí a participação muito importante, né, dos alunos Fernando, representando o DCE das FATECs, e da Beatriz, representando as ETECs. Então eu gostaria de passar a palavra para ouvir um pouquinho a Beatriz, que hoje está representando aqui os alunos de ETECs. E na sequência, gostaria que a Beatriz passasse a palavra para o Fernando, que está representando os nossos alunos das FATECs, por meio do DCE. Então, eu passo a palavra nesse momento para a Beatriz. Opa, prazer, como a senhora mencionou, eu me chamo Beatriz, sou estudante da ETEC CEPAM, faço ensino médio com habilitação técnica em serviços públicos, estou no meu último ano, e também faço parte da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Então, desde já, mencionar que é um prazer fazer parte e compor um webinar tão importante como esse, se tratando de uma questão tão ampla e tão necessária a se ponderar na nossa sociedade, né? Ainda mais depois de um início de um período de pandemia, onde os nossos estudantes tiveram muitas dificuldades quanto com acessibilidade, com a questão da distância, da conectividade, perdão, acessibilidade, da conectividade, da distância, com a ansiedade, com a depressão, com a tristeza contínua, tipo, de você não ter mais esses espaços físicos que muitas das vezes se faziam tão presentes no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente, por exemplo, estava num dia mais para baixo, mas a gente ia para a escola presencialmente e simplesmente melhorava infinitamente, e a gente perdeu um pouco esses espaços. Os espaços, na verdade, eles mudaram. Então, mais do que nunca, a minha fala deve girar em torno principalmente da questão de acolhimento. Espero particularmente que todos os estudantes que aqui estão vendo estejam bem, que estejam conseguindo cumprir os protocolos de segurança, que estejam cuidando principalmente da sua saúde mental e da sua saúde física nesse período, que eu acho que relaciona muito com a questão que nós vamos abordar aqui hoje, né? No caso, os convidados irão abordar, né? Que é justamente sobre cuidar da sua saúde neste período, porque é um período, como eu mencionei, a gente anda muito ansioso, ainda mais a gente que, por exemplo, de até que eu mesmo estou no último ano, estou fazendo TCC, tá toda aquela correria, então eu entendo plenamente o estudante que é bem ansioso, que é bem preocupado, mas assim, eu vejo que é o momento da gente se cuidar mais, tomar mais
ter mais atenção à nossa saúde física, principalmente, né? Porque, por exemplo, nesses picos, assim, de ansiedade, a gente acaba muitas das vezes deixando de pular uma refeição, deixando de dormir corretamente. Então, é algo a gente tomar cuidado, sempre que possível se policiar. Então, principalmente, ainda mais em toda essa conjuntura, né, que a gente está vivendo, onde a gente tem que estabelecer rotinas próprias, tem que criar um planejamento muito diferenciado, né? E, no mais, finalizando aqui já e passando logo para o Fernando, gostaria de aproveitar esse espaço para incentivar também que os estudantes que puderem, na medida do possível, participem, claro que com distanciamento, com todos os protocolos de ações locais para o combate à fome, que também é uma questão que vai abordar na saúde, que serve também para a questão da saúde mental, porque uma família ela é plenamente ela é extremamente afetada pela ausência de alimentação, então a gente está aqui incentivando justamente que, se possível, participem de ações locais de doação de alimentos, que hoje, como a gente vê os últimos dados, a gente tem 50% da população em insegurança alimentar que não sabe exatamente se vai ter as 3 refeições no dia. Então, isso é um número muito alarmante. Em insegurança alimentar grave, a gente tem cerca de 10, 15 milhões, está aberta a correção, porque eu não me lembro exatamente de cabeça, mas eu acho interessante reforçar esse ponto, porque a nossa responsabilidade ela deve ser quanto individual, quanto coletiva nesse momento. Então, é basicamente isso. Eu agradeço pelo espaço e espero que seja uma live muito produtiva aos nossos estudantes etequiranos. Fique à vontade, Fernando. Obrigado, Bia. Obrigado a todos. Pessoal, um tema extremamente de relevância para a nossa situação atual. Mas a vacina está aí, acredito que em breve todos os nossos queridos discentes, professores queridos estarão todos vacinados, e em breve o coletivo reunido. Eu falo em nome da FATEC de Itu, onde represento aqui o curso de eventos, e trago para vocês uma palavra muito interessante: vontade de novamente estarmos todos juntos presentes. Mas por enquanto não. Por enquanto estamos aí mantendo distanciamento, agradando uma população do pessoal da FATEC que é o virtual. Não é fácil. Não é fácil quem convive o dia a dia, quem gosta de estar presente, trocar aquele carinho, aquele olhar dentro das nossas unidades escolares, né, que é tão importante. Mas atravessamos essa pandemia, temos muito respeito a todos. Por isso essa palestra tão interessante que é o tema colocado. E eu fico muito feliz em representar os alunos das FATECs, onde é uma grande instituição e com muito carinho e muito respeito aos nossos professores e funcionários que dão um suporte maravilhoso no dia a dia. E um argumento de ferramenta hoje que nós estamos usando, que é o Teams. Não é fácil trabalhar no virtual, muitas pessoas têm dificuldade de acesso, cai a nossa internet, mas esse tema veio nos salvar. Perfeito? Eu agradeço pela atenção de todos e uma excelente palestra. Obrigado, Fernando. Obrigado, Beatriz. Vocês trouxeram assuntos realmente interessantes, importantíssimos. A Beatriz falou da questão da fome também, né? Então, eu penso, hoje nós temos aqui uma nutricionista que vai falar um pouco como a alimentação contribui para a gente resolver algumas questões aí relacionadas à depressão. E nós sabemos muito bem, Beatriz, eu entendo perfeitamente o que você quis transmitir. Como pode estar bem uma família que tem carência de alimento para alimentar seus filhos, né, os pais. Então, assim, eu acho que nós temos que nos unir para que as pessoas sejam sempre mais solidárias possíveis, no sentido de doar, de olhar, né, no seu entorno e contribuir com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, o pouco que puder,
vai fazer a diferença para muitas famílias que estão realmente precisando desse apoio, dessa ajuda, dessa grande contribuição. Então, ninguém pode ser feliz, ninguém pode estudar, aprender com fome, né? Então, eu acho, Beatriz, que você foi muito feliz em dizer, né, da tua representatividade como aluna das ETECs, como UPS, a necessidade também da gente olhar para essa questão da fome hoje, que é realmente muito importante, tá? Além de outras coisas importantes que você falou, tá? Então, assim, me sinto muito feliz em poder ter uma pessoa com uma cabeça tão legal, alunos tão maravilhosos, representando os nossos alunos de ETECs de todo o estado. Que bom que existe essa preocupação com a educação, com o bem-estar, né, em superar esse momento difícil de isolamento social, de ser mais feliz, de aprender mais, de participar ativamente, isso é ótimo. Uma outra coisa que o Fernando disse, né, representando aí os alunos de FATECs, né, falou da questão da vacina, falou do compromisso da instituição, do compromisso dos professores em aprender a lidar com essa ferramenta do Teams, os alunos, né, em participar ativamente das aulas. Então, assim, temos que nos vacinar, sim. Chegando a vacina, temos que nos vacinar, sim. Temos que aproveitar as oportunidades aí, sejam virtuais, sejam presenciais, que existe a possibilidade de retorno, pelo menos para as aulas práticas. Então, nós precisamos tomar todos os cuidados, né, necessários e voltar para as aulas presenciais, caso seja necessário e imprescindível, né, porque às vezes nós precisamos das atividades práticas, mas também aproveitar as aulas virtuais, tá? E sempre que possível, participar dos eventos. Por quê? Esse evento e tantos outros que estão sendo realizados, organizados pela instituição, tem por objetivo auxiliar, contribuir com professores, com servidores, né, administrativos e com alunos da instituição. Então, eu quero agradecer grandemente a representatividade, tanto do Fernando como da Beatriz, neste evento, e eu passo a palavra para a professora Rosimeire, que é nossa psicóloga. Ela trabalha na CETEC, é professora de ETEC, e é uma pessoa muito empenhada e contribui muito com o grupo da gestão participativa. Ela é membro também da comissão de gestão participativa. Então, nós convidamos a professora Rosimeire para que ela faça a mediação. Ela vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes e, na sequência, após as palestras, ela fará a mediação das perguntas, e nós esperamos muitas perguntas, tá? Então, agradeço também toda a equipe técnica que está aí nos bastidores, tá? E passo a palavra para a professora Rosimeire e desejo um excelente evento para todos nós, ok? Professora Rosimeire, a palavra é sua. Obrigada, professora Sônia. Que gostoso, né? A gente poder estar participando aqui mais uma vez desse evento tão rico, entre tantos que a gente conseguiu desenvolver. Lógico, sem mais delongas, né, vou apresentar aqui as nossas convidadas, mas eu quero só dizer algo que eu aprendi e estou aprendendo, né, esse envolvimento com a gestão participativa, com os alunos das ETECs, das FATECs, a gente tem aprendido muito. E eu tenho certeza que vocês que estão vindo aqui sempre nos assistir, também estão aprendendo com a gente. Enfim, a Comissão de Gestão Participativa é algo delicioso que faz a gente lidar direto com os alunos. Sabemos que estamos nesse momento difícil, com os nossos problemas emocionais, financeiros, de distanciamento, mas isso vai passar e nós estamos sendo vencedores, não é mesmo? Então, agora, quero convidar, anunciar para vocês, né, as nossas palestrantes. Teremos 3 aqui convidadas, que são da Universidade São Judas Tadeu. A gente vai seguir uma sequência de começar falando um pouco da psicologia, para a gente entender esse momento difícil emocional que a gente está
passando, depois vamos chamar a nutricionista e depois a parte da educação, a educadora física, que vai estar com a gente. Então, gostaria de chamar aqui, apresentar para vocês, a professora Juliana Leonel. Ela é psicóloga, docente do curso de Psicologia da Universidade de São Judas, mestre e especialista em Psiquiatria, Psicologia da Saúde pela Unesp. Professora Juliana, por favor, sinta-se à vontade, estamos ansiosos para ouvi-la. Boa tarde, Rose, boa tarde, Sônia, boa tarde a todos os alunos da ETEC, da FATEC, do Centro Paula Souza. Agradeço o convite, e esse tema é um tema muito difícil, mas muito importante para ser abordado, né? Não só no momento da pandemia, mas a saúde mental como um todo. Eu escolhi iniciar a minha fala fazendo um pouquinho a diferenciação entre o que é tristeza e depressão. Eu sou professora há bastante tempo e sou professora de uma disciplina que chama psicopatologia. É a disciplina, então, que a gente vai ensinar para os alunos o que é doença, o que não é doença, o que é um tal de sintomas ou não. Quando a gente vai ensinar sobre depressão, os alunos mais me perguntam, professora, qual é a diferença entre tristeza e depressão? Pode passar, Rafa? A tristeza, todo mundo tem. A tristeza é normal, a tristeza é importante muitas vezes sentir para que a gente possa entender o que está acontecendo. A adolescência, período escolar, né? A gente tem bastante tristeza, porque uma prova que me deixa nervoso, hoje eu briguei com meu amigo na escola, eu vi uma pessoa fazendo bullying com outro, eu não gostei, e são conteúdos que vão surgindo dentro da nossa mente para que faz com que a gente vá tendo esse sentimento de tristeza. Então, as coisas externas acontecem e me influenciam, e as coisas internas também podem muitas vezes serem externalizadas como tristeza. Então, eu achei essa imagem muito interessante para fazer essa diferenciação. Quando uma pessoa está triste, ela tem um sentimento de tristeza. Esse sentimento, ele vem da parte do afeto, ele vem da parte externa, ele vem da preocupação, mas ele é só uma parte da pessoa, ou uma parte momentaneamente da pessoa. Já a depressão, aí a gente vai falar, né, da depressão doença, é quando a pessoa, ela está triste o tempo inteiro. Ela está triste todos os dias, o dia inteiro. Além da tristeza, ela vai ter outras características. Então, essa imagem vai representar muito bem o que é isso. A tristeza, então, ela é uma parte, ela é uma emoção, ou seja, ela é passageira. Já a depressão, né, ela já vai tomar todo o pensar da pessoa, toma a pessoa como um todo. Então, vai mexer com tudo que está, onde ela está envolvida. Né? Então, todo o pensar, todo o sentir, todo o fazer, todo o comer, tudo está tomado por essa tristeza. Assim como o bonequinho, né? Então, o bonequinho da tristeza, olha, está inteirinho preenchido. Né? A tristeza, a depressão, ou a tristeza da depressão, toma inteirinha a pessoa. Enquanto só a tristeza como sentimento, ela é uma parte, né, que nós estamos envolvidos. Pode passar, Rafa. A tristeza, então, ela é menos intensa, ela tem um tempo de duração. A tristeza, ela é reativa às situações, ou seja, eu estou triste porque eu fui mal numa prova,
mas de repente a minha mãe percebeu que eu fui mal na prova e ela vai lá e compra o chocolate que eu mais gosto e me entrega. Eu vou reagir positivamente a isso. Tá? A tristeza a gente consegue reagir. Vai tendo um prejuízo na escola, vai tendo um prejuízo no esporte, vai tendo um prejuízo nas amizades, mas ele também é momentâneo. Ele vai durar o tempo que durar a minha tristeza. E tem sempre uma causa. Então, eu estou triste porque eu estou longe dos meus amigos da escola. Eu estou triste porque eu briguei com meu namorado. Eu estou triste porque o meu time perdeu. Eu estou triste porque o meu avô morreu. Sempre tem uma causa para essa tristeza. Ela pode, inclusive, deixar a gente, né, meio para baixo, meio lentificado, com mais sono, um pouco devagar. Já a depressão, lá então a gente já vai pensar em algo mais para a doença, né, para ir perdendo a saúde. Então, essa tristeza, essa depressão, ela é mais intensa, ela é mais duradoura, ou seja, ela dura mais tempo. A pessoa não reage aos estímulos positivos. Então, o exemplo que eu dei, a pessoa foi mal na prova, a mãe comprou um chocolate e ela, né, se animou um pouco com o carinho da mãe. Na tristeza, ela não reagiria. Ela pegaria o chocolate e falaria, ai, tá bom, mãe. Né? Às vezes nem obrigado ela ia conseguir dizer. Tem um prejuízo funcional muito importante. Né? A pessoa vai ter problemas para estudar, vai ter problemas para trabalhar, inclusive para fazer coisas que ela gosta. Então, se ela gosta de futebol, ela vai parar de gostar de futebol. Se ela gosta de ir na academia, ela vai ter dificuldade para ir na academia. Tudo o que ela gosta de fazer perde o sentido. A depressão não tem uma causa, como a tristeza, né? Ah, meu avô morreu, meu cachorro está machucado. Não, na depressão não tem um fator. A pessoa está triste, ela está deprimida, ela não sabe o porquê. E também ela pode ficar mais lentificada, pode ficar mais agitada, pode ter dificuldade para dormir. Então, como lá no bonequinho, a depressão pega tudo, a pessoa por inteiro. Próximo, Rafa. Quando nós vamos falar, então, de depressão, pensando aí mais, né, dessa depressão doença, quais são as características? E por que eu quero trazer isso para vocês? Na pandemia, acho que a gente teve várias fases, né? No começo, oba, vou ficar em casa. Aí daqui a pouco, putz, não aguento mais a aula online. De novo, aula online. Ah, eu vou ficar uma semana sem ver meus amigos. Poxa, já faz 1 ano e pouco que eu não posso ir numa festa, né? Então, a pandemia fez com que essa tristeza, né, fosse se aproximando mais da depressão. Por que eu quero falar com vocês quais são os sintomas da depressão? Para que vocês saibam quando precisa pedir ajuda ou não. Nem sempre na tristeza a gente vai precisar pedir ajuda, porque ela tem uma causa, ela tende a passar, né? É legal a gente ficar atento, mas a gente sabe que passa. Já a depressão, não. A depressão, a gente vai precisar de ajuda. A depressão, eu vou precisar, muitas vezes, ir no médico, ou ir no psicólogo, vou precisar conversar com algum profissional para saber se eu estou só triste ou se eu estou deprimido. Então, quais são os sintomas da depressão? Porque assim, ó, gente, todo mundo fala de depressão, né? Você acha 1 milhão de coisas na internet, no YouTube de depressão. Mas como que é na prática, né? Ali no dia a dia, como que isso vai aparecendo? Porque falar é fácil, mas, né, e reconhecer? Então, para começar, o primeiro sintoma que um profissional de saúde mental vai avaliar
é esse humor deprimido. Então, dentro das funções que fazem o nosso sentir e o nosso funcionar, uma função é chamada de humor. E essa função, ela vai estar, então, deprimida, para baixo. Tá? Então, tudo é para baixo. Eu vou me sentir triste, a vida vai perdendo a cor, eu vou perdendo os meus interesses, eu vou ficando mais irritado, eu vou ficando, né, mais agitado. Por quê? Porque o meu humor está deprimido. Mas não é assim, eu acordei deprimido, depois na hora do almoço eu fiquei bem, depois de tarde eu estou deprimido de novo, e de noite eu estou bem. Não. A pessoa, quando ela está deprimida, ela fica deprimida o tempo inteiro. Então, ela acorda deprimida, ela vai dormir deprimida, ela vai na festa, ela vai ficar no canto da festa, quando podia ir em festa, hein, galera? Outra característica, a diminuição do prazer ou a perda do interesse. Então, a pessoa gostava de jogar futebol, agora ela já não gosta mais. Ela gostava de ler, agora ela já não consegue mais. Ela gostava de ficar com a família, agora ela já não quer mais. Então, ela vai perdendo interesse em tudo, inclusive nas coisas do que ela mais gostava. Uma outra característica importante da depressão, a alteração do peso ou do apetite. E aí eu vou deixar para a Daniela falar um pouco mais. Na depressão, a pessoa, então, ou ela vai ficar com muita fome, com muito apetite, e ela vai comer o tempo inteiro, ou ela vai perder o apetite. Ela está sem fome. Então, ela está tão triste que ela não consegue comer. Uma outra característica, o sono muda. Então, a pessoa pode ter a insônia ou ela pode dormir muito. Então, na insônia, ela vai ter sono, ela está cansada, mas ela não consegue dormir. Ela vai ficar lá na cama, né, fritando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e não consegue dormir. Ou dormir demais, né? Dormir 10, 12, 15 horas. Quando ela viu, já passou o dia e ela estava dormindo. Tá? Isso pode ser uma característica de depressão. Uma outra característica, a pessoa pode ficar lentificada ou agitada. Então, né, ela senta, ela levanta, ela senta, ela levanta e balança a perna e mexe a mão, nada tá, né, ela não consegue ficar quieta. Ou ao contrário, né, ela tá lá deitada na cama ou jogada no sofá e não consegue ter ação a nada. Próximo slide, Rafa. Temos também um sentimento de culpa. A pessoa, quando está deprimida, tudo ela acha que é culpa dela. Então, se o cachorro latiu, é culpa dela, se o prato caiu, a culpa é dela, se a internet falhou, a culpa é dela, se a mãe dela tá brava, a culpa é dela. A pessoa, o tempo inteiro, acha que ela é culpada de alguma coisa. Então, isso também pode ser um sintoma. Uma outra característica, ela vai ficando com dificuldade de prestar atenção e de pensar. Então, no caso aí de vocês, alunos, está lá na aula, gosta da matéria, gosta do professor, mas ficou 3 minutos prestando atenção. Daqui a pouco a concentração já foi embora. Ou começou a estudar, chegou na metade da página, já não sabia o que estava lendo. Tá? Então, a pessoa vai tendo dificuldade para se concentrar e tomar decisões. E o último ponto, que eu acho que é um ponto importante, que é um diferencial, são os pensamentos de morte. Então, a pessoa, ela começa a pensar,
eu não tenho mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, o melhor era que eu morresse, assim a minha mãe não precisava mais ficar preocupado, meu pai não precisava ficar preocupado, acabava com tudo. Então a pessoa começa, né, a ter essa sensação de que morrer ia ser bom. Mas ela quer que alguma coisa aconteça com ela. Então ela começa a falar assim, ia sair andando e sumir. Ah, podia cair uma bomba na minha cabeça. Ah, podia sofrer um acidente. Então, ela vai pensando em situações para acabar com o sofrimento dela. O que é perigoso aqui? Desses pensamentos, a pessoa pode, né, ir com algo mais perigoso que a gente chama de ideação suicida. Tá? Então, quando uma pessoa está com esses pensamentos, ela precisa conversar com alguém. Tá? Quando ela vai conversando, ela vai colocando para fora todo esse sofrimento, ela então começa a como se fosse reorganizando tudo isso. Então, a importância de se procurar um profissional de saúde é para que ele diferencie o que é essa tristeza do que é a depressão. Próximo slide. Lá, o que acontece aqui na pandemia? Muita gente ficou em casa fazendo um monte de coisa, no começo era legal, agora não. O que os profissionais como eu, a gente pensa? No começo estava bacana, depois veio aquele momento de estresse, eu já não aguento mais, eu estou cansada. A gente chama isso de transtorno de adaptação. Todo mundo passa por transtornos de adaptação quando algo muda na nossa vida. Mesmo que seja uma coisa bacana. Ah, eu estou mudando de colégio. Nossa, estudei tanto para passar no vestibular, agora estou estudando no colégio. Mas aqueles primeiros dias do colégio, eles podem ser difíceis. Né? Não conheço ninguém, estou me adaptando, eu tenho que mudar o horário, eu tenho que mudar meu caminho. Então, todo mundo tem um período de adaptação. E todo mundo passou por isso durante a pandemia. Tá? Todo mundo. O que aconteceu? A gente achou que a pandemia ia durar 30 dias, 50 dias, e não, né? Foi passando, passando, passando. Então, a maioria das pessoas agora encontram-se num quadro que a gente chama de exaustão emocional. As pessoas, então, estão exaustas. Por quê? Prestar atenção no computador demanda mais do nosso nível de atenção. O nosso corpo está mais parado, a gente quase não anda, a gente fica só sentado. A nossa alimentação mudou, o nosso sono mudou. Muitas características são parecidas com depressão e algumas pessoas, além da exaustão emocional, elas também podem ter deprimido nesse período em casa. Tá? Por isso que é importante que vocês reconheçam esses sintomas que eu estou falando para vocês. Ai, tudo então, se eu tiver todos esses sintomas, eu estou doente? Depende, tá? Vai depender da intensidade desses sintomas e da frequência. Então, se eu tenho isso de vez em quando, uma vez por semana, 2 vezes por semana, é uma coisa. Agora, se eu tenho todo dia, o tempo inteiro, é outra coisa. Então, como que a gente pode prevenir? Primeiro, ficar atento a esses sintomas que eu acabei de falar para vocês. A gente não pode ter vergonha e a gente não pode ter preconceito de pedir ajuda. Né? Então, não é feio pedir ajuda, você não é fraco, muito pelo contrário. Você é uma pessoa muito especial quando você consegue reconhecer e pedir ajuda. O que pode ajudar? Higiene do sono. Tem que ter hora para dormir e hora para acordar. Tá? Não precisa acordar às 5, né, igual aqui em São Paulo, que tudo é longe, tem que acordar às 5:30 da manhã, mas tem que ter um horário para acordar. E tem que ter horário para dormir. Isso é saudável. A mesma coisa com a alimentação.
Tem que ter hora para comer, tem que ter hora para dormir. Tem que fazer atividade física, tem que ter alguma atividade social, né? Mesmo que não possa encontrar os amigos, marque um horário para conversar, para bater papo, para falar de uma música nova, para falar de algum filme, de alguma série. Organizar a rotina. Tem que ter rotina igual tem fora da pandemia. Tem que ter o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de estudar, o horário da aula, o horário de fazer lição, o horário de jogar videogame. Tem que ter a rotina organizada. E, de preferência, a rotina durante a semana ser diferente da rotina do final de semana. E 2 pontos importantíssimos. Fazer uma desintoxicação digital. Imagina, essa mulher tá louca, olha o que ela tá falando. Ela tá falando que eu não posso ficar com o celular e com o WhatsApp o tempo inteiro. Não, eu tô falando para você diminuir, para você ir começando a fazer uma desintoxicação. Começa com 1 hora sem celular, depois, numa outra semana, 2 horas, 3 horas, até que um dia você consegue ficar aí metade do dia ou um dia inteiro. Isso é saudável para a sua mente. E evitar o uso e abuso de álcool e drogas. Poxa, mas é o único alívio que eu tenho. O álcool e as drogas, conforme você vai aumentando o consumo, você vai baixando a sua imunidade, vai aumentando a ansiedade. Então, o álcool e as drogas, no começo, ela pode parecer um alívio, mas a longo prazo, não. Então, tentem controlar o consumo de álcool e drogas. Para finalizar, já chamando a próxima convidada, a Rose vai apresentar, onde que a gente procura ajuda. Eu acabei colocando aqui de São Paulo, mas eu sei que tem muita gente de fora, então a Rose faz uma campanha linda, né, Rose, de um trabalho bonito com o pessoal da ETEC, da FATEC, mas vocês também podem procurar o convênio médico, o posto de saúde. Aqui em São Paulo eu coloquei 4 grandes hospitais, que é o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas, o Santa Marcelina e o Mandaki. Mas aí na cidade de vocês, né, pode procurar, que todo hospital é obrigado a ter um serviço de saúde mental. Obrigada, espero ter contribuído esse pensar de vocês. Com certeza. Nossa, professora, eu acho que é o momento, né, da gente estar falando sobre isso. Eu estou também aqui, professora, acompanhando, que já está chegando bastante perguntas, no final a gente vai conversar um pouco. Eu queria só acrescentar um detalhezinho, porque a gente também está acompanhando aqui os alunos que estão nos acompanhando, e às vezes a depressão, além da gente se sentir culpado também, às vezes a gente culpa demais o outro, né? Eu sofro demais porque fulano é presidente, porque eu nasci no Brasil, porque os professores me fazem sofrer, né? A gente precisa ficar atento também que às vezes a gente está fazendo todo esse trabalho e o objetivo da gente é orientar, né? Se você está achando que está em sofrimento e tudo que todos estão fazendo não é o suficiente, essa live não é suficiente, as palavras da professora não é o suficiente, preste atenção, tá bom? Fica a dica aí que eu vi alguns comentários, professora. Eu já vou ler. Mas foi excelente, professora. Eu agora, né, vou deixar um pouquinho a professora Juliana de lado, porque ela vai continuar nos assistindo, e agora a gente vai continuar, né, nesse bate-papo gostoso, com muitas informações, e agora quem vai estar aqui com a gente é uma mestre em nutrição, né, é a Daniela Moreira, ela é nutricionista, mestre em nutrição humana, aplicada pela USP, docente em cursos de graduação em nutrição e idealizadora do Nutris da Família. Olha que bacana, professora! Professora Dani, seja bem-vinda. Passo a palavra para você, os alunos são todos seus. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Vamos continuar aqui. Vocês estão falando aí que a gente não lê o chat, mas eu estou lendo aqui, viu? E estou impressionada, viu, professoras? A gente precisa de ajuda, né? Sempre. Então, nós não podemos deixar, né,
coisas passar. Depressão é um problema muito sério e a gente está aqui para orientar, como a professora Rosimeire acabou de falar, né? Nós estamos aqui, eu acho que mais no contexto da gente despertar. Às vezes as pessoas estão meio deprimidas, meio tristes e nem sabem, e com relação a essa definição, a professora Juliana já apresentou para vocês. E agora a gente vai falar de um assunto mais complicado, que aí agora o chat acho que vai bombar aí, né? Que é sobre alimentação. Pode ir, Rafa. Só vou me policiar porque eu falo demais. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar sobre qualquer patologia que a gente tenha, qualquer sintoma, antes de mais nada, a gente precisa avaliar. Coloquei aqui algumas perguntas só para a gente pensar, né, no nosso ser aí. O que eu como quando eu estou triste? O que será que eu como? Será que eu como um pé de alface, couve-flor, né? Lá, todo mundo falando, né, que a alimentação tá ruim. E não é só por questão de pandemia. A pandemia, vamos falar assim, que tem dois momentos. Um momento que muitas pessoas acordaram um pouquinho, falou, não, realmente agora eu preciso até cozinhar, e deixou muito de... Muitas pessoas não tinham o hábito de fazer simples feijão em casa e trouxe isso, né, para a gente. E tem outro lado que realmente a alimentação ficou super complicada. Então, sempre quando eu faço essa pergunta, o que eu como quando eu estou triste são coisas gostosas. Então, olha lá, vocês colocando pizza, chocolate, né? Ataca tudo que tem e não ataca vegetais. Essa é a última coisa que a pessoa quer, né? Aquele momento de tristeza, aquele momento de que eu quero ficar quieto, não entra esse tipo de alimento. E aí eu fiz essas duas perguntas, né? Ao contrário, o que eu como quando estou triste e quando estou triste, o que eu como? Sabe aquela coisa de falar assim, eu mereço? Então, hoje eu estou feliz, eu mereço comer uma caixa de chocolate. Hoje eu estou triste, eu mereço. Hoje eu estou feliz, eu mereço. Então, o eu mereço, a gente precisa tomar muito cuidado, porque comer, eu não sou da nutrição do terrorismo, muito pelo contrário, sou super a favor da gente comer tudo, de comer sim as coisas gostosas, preservo sempre a comida de verdade, mas a gente não pode comer só esses tipos de alimentos, os ultraprocessados, os industrializados, todos os dias, tá? Então, nós temos aí que reduzir sempre consumo de gordura, de sal e de açúcar e de todos os outros produtos que tem nos produtos industrializados, nos alimentos industrializados, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre quais são os bambambãs aí para a gente deixar-nos mais complicados, nosso estado nutricional, e que isso vai atrapalhar a nossa tristeza e a nossa, aí até entrar mais a fundo no quadro depressivo. Então, a depressão pode ser melhorada com a nutrição, ou a nutrição pode melhorar o quadro de depressão? Então, como a professora Juliana acabou de falar, se a pessoa está no estado de depressão, ela não sente fome, ela não sente vontade de comer, ou ela só quer comer as coisas gostosas, né? Vamos dizer assim. Então, isso vai atrapalhar muito o processo, porque nós precisamos de nutrientes para poder fazer o nosso organismo trabalhar, metabolizar, transformar enzimas, né? Formar enzimas para que as enzimas tenham a sua ação. Então, isso é de extrema importância para o nosso organismo. E se eu não comer direito, o meu quadro de tristeza e de depressão só vai piorando. Então, algumas pessoas que eu vi aqui, né, comentando assim, uma alegria, né, momentânea, então eu fico alegre. Então, vamos lá, vamos comer alguma coisa, vamos no churrasco, tá todo mundo feliz. Mas e depois? Porque não comeu os vegetais. Então, vocês estão vendo essa foto aí do intestino. Primeira coisa, jovens e demais, precisa cuidar do nosso intestino. É a primeira coisa. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Então, se o meu intestino não funciona corretamente, eu não estou absorvendo nutrientes.
Então, vamos lá. Do nosso lado aí, direito, nós temos, vocês estão vendo o intestino bonitinho, ele tá vermelhinho, ele tá irrigado, ele tem parecendo um carpete, ele está perfeitamente ótimo para que eu possa absorver os nutrientes, tá? Do outro lado, e lá na frente, é que eu não quero atrapalhar o Joenderson aí, né? Mas lá na frente, ó, a gente tem os alimentos, né? Que são os alimentos saudáveis, ingestão de água, que eu já vou falar para vocês. E do outro lado, nosso lado esquerdo, tem um intestino todo quebrado, todo com buracos. Vocês estão vendo que ele não tem cor, ele não tem mais nada, né? E o que é que está do lado? Que tipo de alimento que está lá? Aqueles gostosos. Os gostosos, hambúrguer, pizza, chocolate, tal, refrigerante. Ai, eu não vivo sem refrigerante. Vive sim, é só não comprar. Então, não é proibido tomar, mas você comprar para ter lá e ficar afirmando que eu preciso disso, não, vamos tomar suco, vamos tomar água. A gente precisa revitalizar esse intestino, tá? Esse intestino tem jeito? Tem, gente. Ele tem jeito. É ele que vai conseguir absorver os nutrientes, as vitaminas e minerais dos vegetais. Então, eu preciso desses nutrientes para revitalizar. É uma rua, né? Um asfalto, quando está esburacado, e a gente passa lá e a gente sente aqueles buracos, é o nosso intestino. O meu não, né? A gente tem que olhar como é que tá. Vamos fazer agora só para vocês pensarem. Como é que tá o intestino de vocês? Tem muitos gases? Os gases têm odor muito forte, né? Muito fétido, a gente fala. Você faz cocô bolinha? As fezes têm que ser lisas, elas têm que ser compridas, tá? Ela não pode ter fragmento. Então, isso a gente já começa a medir daí esse funcionamento intestinal. Então, é importante vocês observarem, tá? O que é que está acontecendo com o intestino de vocês. Tem alguma dessas ações, já é um alerta. O intestino já está falando. Tem gente que, às vezes, a gente fala, né, pra gente, até criança, que fica, às vezes, 7 dias sem ir ao banheiro. Isso não pode acontecer. Quer dizer que seu intestino não tem as vitaminas, minerais e fibras necessários para o bom funcionamento intestinal. E se ele não absorve, o que está absorvendo do outro lado? Tudo que é fungo, bactéria, todas as estresse que a gente tem. O estresse que nós passamos forma substâncias tóxicas e esse intestino furado, ele fala, vem tudo que não presta. Vem tudo que não presta. E aí a gente vai ficando o quê? Mais intoxicado. Se isso, nós estamos com essa intoxicação, o que vai acontecer? Mau humor, quadros depressivos, tristeza. A gente não metaboliza as coisas boas. E se o meu intestino não absorve, não passa para o cérebro. E aí o cérebro vai virando aquele ciclo vicioso. Eu preciso me nutrir. A alimentação é diferente de nutrição, né? Alimentação é eu comer qualquer coisa para matar minha fome. Beleza. E nutrição, eu me alimentar pensando nos benefícios dos nutrientes para o meu organismo. É diferente. Então, assim, para o meu intestino voltar a funcionar perfeitamente, vegetais, não tem para onde comer. Ai, eu não gosto, Daniela, o que eu faço? Aprende a comer. Cria outras formas, cria outras preparações, mas o vegetal tem que fazer parte da nossa alimentação. São eles que vão dar mais forma, as frutas, né? Ah, eu não gosto de comer fruta. Como assim? A fruta é docinho e não precisa de açúcar, pelo amor de Deus, né? Às vezes as crianças, como eu trabalho numa escola também, as crianças, tia, eu posso colocar açúcar no mamão? Não, não pode, o mamão já tem o seu açúcar natural, ele já é docinho, então a gente tem que reduzir estes ingredientes da nossa vida. Não sei se vocês já notaram, só um adendo aí, que a indústria de alimentos, eles estão reduzindo açúcar, gordura e sal dos alimentos, tá? Por que eles estão reduzindo? É uma norma, até o ano que vem, eles têm que fazer isso por conta de tantas doenças que está tendo, né, nível Brasil, nível mundial, mas no Brasil eles são obrigados até o ano que vem a retirar grande parte destes ingredientes. Então, isso, de um certo lado, é até interessante, né, porque a gente
vai acabar, né, acostumando o paladar dos pequenininhos. Para nós já mais experientes, aí vamos dizer assim, a gente já sente, fala assim, nossa, não é mais igual antes, o iogurte está mais líquido. Realmente ele está, porque foi retirado gordura, foi retirado açúcar, tudo para melhorar a saúde da população. Então também tem esse lado. Mas nós temos que comer vegetais, fibras. Isso ajuda muito o nosso quadro, nosso estado de tristeza, de depressão e até o controle, muitas vezes, da euforia muito intensa. Outro fator importantíssimo, água. Eu não vejo o pessoal tomando água. Então, assim, a gente tem uma continha básica. Todos vocês façam aí. Quantos litros de água vocês têm que tomar por dia? É o número 35 vezes o peso de vocês. O que é esse 35? 35 ml vezes o quilo de peso. Nossa, dá 2.100 não sei quanto, dá 3.050 ml. Exatamente. Se a gente não ingerir, isso é o mínimo de água, tá? Não é a água do refrigerante, não é a água da fruta, não é a água do chá que tá cheio de açúcar, não é essa água, é água. É a água, o mínimo. Eu não sinto sede. Seu organismo está desidratado. Se está desidratado, seu intestino está ficando furado. Tá? Pense nisso. Seu intestino está furado. Como é que está o meu intestino? Furado ou com aquele asfalto, nem que é um recapeamento lá, meia boca, mas ele está lisinho. Então, a gente precisa colocar para dentro do nosso organismo bactérias boas. E não fazer com que as bactérias maléficas aí, elas entrem e causem um processo maior de intoxicação. Quando a gente está, céu, eu não tenho vontade de nada, isso é normal, um dia eu estar assim, né? Mas todos os dias, toda hora, o dia inteiro, isso não é mais normal. Então, o que está acontecendo? Não está passando energia suficiente, né? Então, quer dizer que o meu intestino não está absorvendo, tá? Então, se preocupe, em primeiro lugar, funcionamento intestinal e água. Consumo de frutas, legumes e verduras. Se vocês conseguirem mudar só isso, vocês vão ver como dá uma diferença. A gente tem mais disposição para fazer as atividades do dia a dia, tá? Se essa água, né, aí que tem gente que fala assim, mas o meu tá dando 3.000 e pouco. Sim, são 3 litros. E assim, não é para começar a tomar hoje. Nossa, o meu deu 2 litros, eu vou começar a tomar hoje. De jeito nenhum. Você nunca tomou nada. E agora vai tomar 3 litros de uma vez? Não vai sair do banheiro. Então, o que é? Um processo gradativo. Não tomar, quando você tomava 1 copo, amanhã você toma 2. E assim vai aumentando para daqui a 1 mês você estar com a quantidade que você fez o seu cálculo agora, tá? Não é da noite para o dia, a gente não muda a alimentação da noite para o dia, a gente não muda a ingestão de água da noite para o dia. Mas nós precisamos mudar essas pequenas coisas. É a primeira coisa para funcionar o intestino. Cor da urina também é outro fator. Que cor tá a sua urina? De manhã, sempre vai sair mais escurinha, mas escura, com aquele cheiro forte, é falta de água. Então, tarefa para vocês. Como está o intestino, como estão as fezes e como está a urina aí para a gente saber essa coloração. E já é um termômetro de o que precisa mudar na sua alimentação, tá? E além do que, de pele, né? Quando o intestino não está funcionando bem, aí dá acne, dá espinha, dá não sei o quê, dá tudo, né? Dá falta de vontade, não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de viver, e isso só vai agravando se eu continuar consumindo os alimentos ultraprocessados ou os gostosos, tá? Pode passar, Rafa, por favor. Aí nós temos vários fatores, né? Sempre eu coloquei aí o macarrão instantâneo, que é algo que muita gente gosta, e isso a gente tem que tirar totalmente da alimentação, tá? Isso não é interessante para o nosso organismo. Tudo que é muito rápido, tudo que vem muito no potinho, tudo que é só colocar água, cuidado. Tem substâncias ali que não são interessantes para o nosso organismo. Mesmo uma empresa agora lançou, tem uns 15 dias, um macarrão desse já com formato novo, ele é mais saudável, tá? Eles reduziram algumas substâncias, mas isso não deixa que ele agora é o bom, né, da história. Consumir muitos alimentos, carnes, né, embutidos,
salsicha, linguiça, a gente precisa de outros compostos. Nosso organismo tem que ser muito variado, a nossa alimentação tem que ser colorida, acho que isso todo mundo já ouviu, né? Comer em família, comer com os amigos. Nessa pandemia, por exemplo, tem muita gente que descobriu que tem mãe, que tem pai, né? Nossa, olhou, se assustou, porque nunca comeu junto. Comer em frente à TV, não, o comer em frente à TV, ou no celular, ou no computador, a gente não mastiga. Não adianta nada começar a comer e não mastigar, os nutrientes não são quebrados, né? A gente não quebra. Então, eu preciso mastigar direito. Eu preciso, na hora da refeição, sentar, observar o que você está comendo, sentir o sabor do alimento, porque isso eu não consigo fazer em frente à televisão. Isso é pesquisa científica que tem muitos problemas, tá? Para a gente melhorar esse quadro. E aí, onde os meus amigos vão, claro que com a pandemia não é para ir para lugar nenhum, mas observar onde é que as pessoas vão, o que é que eu estou comendo, só vai no hambúrguer, só vai onde que vocês gostam de ir? Na pizzaria, né? Então, cuidado com esses lugares, todo dia comendo coxinha, porque é barato, a marca tal. Então, toma cuidado, né, com essas coisas. E a gente tem os fatores internos, todo problema, características psicológicas, a professora Juliana sabe melhor que eu, né, mas imagem corporal, como é que eu tô vendo, me vendo, eu tô muito gordo, tô muito magro, não tô feliz, às vezes a pessoa tá super magra, e tá achando que tá acima do peso, né? A minha autoestima fica baixa, e aí eu deixo de comer, aí começa a entrar na internet, entra em grupos de anorexia, de bulimia, lá eles ensinam, né, a fazer essas ações, e a gente não pode entrar nesses grupos por conta disso, né, que lá eles não deixam a gente ajudar, e sim, é só o contrário, né, então a gente tem que procurar uma ajuda, um apoio de profissionais da área da saúde para a gente melhorar a nossa saúde mental, emocional, física, né, como um todo. E a atividade física, é claro que ela é fundamental para liberar hormônios do prazer, e a gente vai saindo daquele estágio de depressão e de tristeza. Próximo, Rafa. A importância dos nutrientes. Eu falei bastante, né? Tristeza, depressão, tristeza, ansiedade. Eu tô ansioso, eu vou comer. Aí daqui a pouco fala, eu não devia ter comido. Agora eu vou ficar triste. Agora eu vou chorar. Não é. Eu costumo falar assim, deu vontade de comer um doce? Come sem culpa, tá? Saboreie aquele pedaço de doce. Porque tudo que é proibido é mais gostoso. Então, eu falo assim, eu não devia ter comido, agora eu vou engordar não sei quantos quilos. Isso acaba acontecendo. Então, assim, vai comer? Come aquele pedaço, saboreia, com o maior prazer da sua vida e não vai comer mais. Né? Já comeu um pedaço hoje? Sobrou? Come amanhã, mas não precisa comer a tigela inteira, o bolo inteiro. Né? Isso que a gente tem que tomar cuidado com as quantidades, tá? Como eu já falei, vitaminas, minerais e fibras são de extrema importância. Eles são precursores de enzimas, formação de hormônios, de neurotransmissores. E tem um neurotransmissor que é importantíssimo, que é a serotonina. A serotonina, ela vai despertar, ela é formada por um aminoácido, que é o triptofano. E onde é que eu tenho triptofano? Nas castanhas, nas nozes, na banana, que todo mundo fala, né? Come banana à noite para diminuir a ansiedade, ajuda a relaxar. É verdade, porque ela tem triptofano, tá? E esse triptofano vai despertar esse outro neurotransmissor aí, que é a serotonina, e que vai nos deixar mais equilibrados, tá? E o que a gente precisa? Não adianta nada eu comer esses alimentos que têm o triptofano se o meu intestino estiver equilibrado. Tá? Presta bem atenção nisso. Não vai adiantar eu comer um caminhão de maçã, por exemplo, porque o meu intestino não vai absorver. Tá? Então, eu preciso colocar todos os dias uma quantidade ideal de nutrientes. Fruta, pelo menos 3 frutas por dia. Gente, não é difícil. Come uma maçã de manhã, uma banana, uma laranja. Né? Não são 3 bananas, 3 maçãs, 3 jacas, 3 melancias. Não é isso. É fácil consumir 3 frutas, né? Seu prato tem que ter vegetais, tem que ter folhas, tem que ter senão de uma cor só, né? Arroz, feijão e carne.
Então, vamos nos preocupar com a qualidade do nosso prato, olhar para o nosso prato, olhar para o nosso intestino, olhar para a nossa urina e o que é que eu estou comendo, né? Para a gente reduzir esses sintomas aí e melhorar o nosso quadro e nos deixar mais felizes, né? Próximo, Rafa, por favor. E aí, para finalizar, né, a gente só tem aí o caminho, né? Nós temos duas escolhas, a escolha do saudável, a escolha dos gostosos, mas os dois podem se unir aí, né, em uma menor quantidade, os gostosos, e eu tenho sempre que ir para o outro caminho, né? E às vezes somos produtos das nossas escolhas. Se eu decido melhorar o meu estado de depressão, meu estado de tristeza, vamos melhorar a alimentação também, que isso é fundamental, né? Então, eu sou o produto da minha escolha. O que eu quero? Eu não tenho força, então procura ajuda, que tem grandes profissionais para ajudar vocês no que for necessário aí, tá? Mas a gente precisa fazer com que os vegetais entrem na nossa vida, tudo para melhorar o nosso estado de ansiedade, tristeza e depressão. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Depois vou dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas e a gente volta no final para bater um papinho com vocês. Obrigada, professora Rose. Obrigada, professora Daniela. Eu adorei ouvir a professora Juliana, né? Mas esse assunto de psicologia às vezes me cansa, né? Que eu já leio bastante sobre isso. É uma delícia ouvir um pouco sobre a nutrição. E, professora, eu achei brilhante, né? Esse comentário que a senhora trouxe sobre o intestino, né? Porque a serotonina também é ali dentro, né? É produzida do jeito que a senhora explicou. E eu me lembro de uma palestra que eu assisti de uma moça que dizia assim: o que é ajudar o seu próximo? E ela dizia: ajudar o seu próximo é o seu próximo mais próximo. No caso das mamães que estão nos vendo, cuide dos seus filhos, que eles são os seus próximos mais próximos. Se eles estiverem bem alimentados, não estão com depressão, aí vai sobrar menos próximos para a gente cuidar, né? Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, não é, professora? Sim. Muito obrigada, adorei as dicas. Eu que agradeço. Realmente eu gostaria de comer pepino quando eu estou triste, cenoura, mas a gente sempre opta por uma outra coisa mais gostosa, sim, né? Sim, infelizmente. Mas a gente pode comer, mesmo. Né? Professora Rose, a gente come aquele gostosinho e depois a gente equilibra a próxima refeição aí. E é só a gente observar assim, né? Se você não estiver sempre triste, você não vai ter que comer sempre os bombons, né? Se você falou, toda vez que eu estou triste, eu como bombom, só que se você estivesse observando que você está comendo bombom todos os dias, o problema não é o bombom, né? É outra coisa. Mas a gente vai deixar essas perguntas para o final, certo? Isso, professora, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta para conversar, se tiver algumas perguntas para você aqui. Meus queridos, a gente precisa se cuidar, né? Realmente, né? Às vezes a gente quer comprar, vou comprar essa pizza porque eu mereço, né? Depois eu mereço também aquele peso, né? Vamos pensar. Bem, agora, né? Já falamos sobre a mente, já estamos falando sobre o corpo e vamos continuar nesse assunto do corpo, trazendo aqui com a gente agora a professora Cristiane Simões. A professora, ela é educadora física, docente da Universidade de São Judas também, né? Doutoranda em distúrbios do desenvolvimento na Mackenzie. Professora Cristiane, seja bem-vinda. Boa tarde. Aqui. Boa tarde. Obrigada. Eu acho que é um momento muito gostoso poder unir esses três assuntos, onde é a realidade do cotidiano de nossas vidas. Professora, lhe passo a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, ouvindo a todos, né, e a todas aí. Obrigada pela tradução em Libras. E sejam muito bem-vindos, né? Espero que vocês aguentem mais um pouquinho aí, porque a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física e depressão, né, e como que tudo isso pode estar contribuindo. Se a gente parar para analisar, a gente tem aqui no nosso país aproximadamente quase 6% da população que passam pela depressão, né? E aí, assim, dentro da América Latina, nós também temos um grande grupo, e somos, dentro do Brasil,
o maior grupo da América Latina, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas para a gente entender um pouquinho do quanto é importante, do quanto faz falta a atividade física, seria interessante, pelo menos, a gente começar a entender o que é o exercício aeróbico e anaeróbico, porque senão a gente vai falar da atividade física, mas a gente não vai falar da importância sem entender. Então, por exemplo, quando se faz uma atividade física por um longo período de tempo e que a gente utiliza muito oxigênio para gerar essa energia muscular, essas atividades são chamadas de exercícios aeróbicos. Os anaeróbicos são exercícios com uma maior intensidade e são feitos de forma contínua, mas tem curta duração. Então, o exercício aeróbico utiliza o oxigênio para produzir a energia no que a gente chama de músculo, que todo mundo tem. Só que depois de uma certa idade, eles vão ficando flácidos, né? E a gente precisa se preocupar com isso também, porque nos alimentos, como a professora Dani comentou um pouquinho, a gente também tem bastante coisas importantes nas fibras que podem auxiliar, né, esses músculos aí que estão caindo ao longo da idade. Então, assim, os exercícios aeróbicos e anaeróbicos, quais são os benefícios, né? Os benefícios são o uso do oxigênio, gerar a energia normalmente, que são trazidas por um longo período, dependendo da intensidade que você fizer, se é leve, moderada. Então, assim, dentro de corridas, pedaladas, por exemplo, é um grande auxílio e um grande compensador, né? E aí tem aí, como ela comentou, a endorfina. Para que serve a endorfina? A endorfina, a gente costuma dizer que ela é ela tem uma potente ação analgésica, porque ela liberada estimula a sensação de bem-estar, de conforto, de melhor estado de humor, de alegria. E esse processo de liberação da endorfina, ela vem pela glândula da hipófise e acontece durante e depois de uma grande atividade física praticada. Então, assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas olha só o quanto é importante a prática da atividade física nesse sentido. E aí, o que libera a endorfina? Por exemplo, fazer exercício físico, né? As pessoas gostam de correr, as melhores formas de liberar essa endorfina é uma corrida, pelo menos uma vez por dia, de repente comer chocolate, dar gargalhadas, ter relações sexuais, olha só, né? Ser grato, relembrar bons momentos e fazer planos de futuro. Isso tudo auxilia nessa liberação toda. Mas, se a gente parar para analisar tudo isso tudo não teria sentido se a gente não conseguisse, no meio desse processo depressivo, saber qual é a melhor atividade que a gente tem para combater ou para auxiliar. Então, uma das melhores maneiras de prevenir a depressão, é a prática do exercício físico. O exercício, ele parece ser um antidepressivo por si só, porque ele age como um antídoto para o estresse. Então, isso tudo é dito por um professor de psiquiatria da Universidade de Yale, né? Então, assim, teve uma análise em 2009 que descobriu que o exercício ameniza a depressão, como uma terapia cognitivo-comportamental e, se precisar, dos antidepressivos. Porém, a depressão pode ser curada com atividade física? Vamos lá. A atividade física ela é considerada essencial no tratamento da doença. O exercício físico realizado de uma forma regular tem a capacidade de melhorar o humor e fazer com que o sentimento de tristeza e o estresse diminuam. Qual seria a melhor atividade física, então, para quem tem a depressão? A gente tem que pensar que cada um gosta de uma coisa. Então, a gente tem que pensar também que, além dos treinos de resistência, há evidências científicas que apontam outras modalidades de atividades que são capazes de melhorar os sintomas da depressão. A yoga, os exercícios aeróbicos, como a gente já falou, exercícios cardiorrespiratórios, também conhecido como exercícios de treinamento. Aí a gente pode até perguntar por que a atividade física ela é tão importante e aliada ao tratamento da depressão? Porque o exercício físico tem tido uma importante participação nesse tratamento, porque ele proporciona benefícios físicos e psicológicos, com a diminuição da insônia, a diminuição da tensão, o bem-estar emocional, o bem-estar corporal, além de promover o benefício cognitivo e social para qualquer indivíduo. E a gente tem autores aí como Katz e Oliveira, de 2004, que comentam sobre isso e tem pesquisas que fazem essa relação. Então, durante a prática do exercício físico, o organismo acaba produzindo essa substância natural,
que é a endorfina, que ajuda e alivia o estresse, ansiedade e mal-estar. Então, a endorfina, o que se sabe com certeza, é que ela é esse potente analgésico aí e que estimula a sensação de bem-estar. Quando a gente pensa, né, em relação à depressão, a gente fica, e não tem como não ficar preocupado, porque a depressão, a pessoa precisa de ajuda. Então, o exercício também pode ajudar na prevenção, mas se a pessoa está deprimida, muitas vezes ela não consegue fazer muitas coisas. Mas quando ela estiver no processo da melhora, ela pode começar uma atividade física moderada e ela pode estar sendo acompanhada ou por um personal, ou de repente numa academia, num espaço físico, procurando pelo menos fazer o que ela acha que gosta. Não adianta, por exemplo, eu tenho um filho, não tenho filhos, eu tenho filhos gatos, né? Então, por exemplo, eu estou em depressão, né? E aí minha mãe quer que eu faça futebol e eu odeio futebol. Também não resolve eu ir para uma prática de atividade física que eu não goste, porque em vez de me fazer bem, vai me fazer mal. E os benefícios dessa atividade física são notórios, porque eles vão estar vindo através da redução dos sintomas, principalmente da ansiedade. Ele vai aumentar e vai elevar a autoconfiança, a autoestima, favorecendo melhores mudanças de hábitos de vida nos indivíduos, né? E esses sintomas de depressão, eles podem ser amenizados e irem sendo diminuídos ao longo do processo. Uma atividade física, ela diminui esse processo de depressão e ansiedade, porque ele promove a proteção do organismo, que são afetados muitas vezes pelo estresse e pela pouca saúde física e mental que a gente tem. Então, como que a gente tem um combate do estresse, da depressão e da ansiedade? Por que do exercício físico? Por conta dessa endorfina que a gente acabou de comentar, né? Então, isso vai ajudar a sair da depressão? Pode ajudar, mas tem várias técnicas e cada um tem que buscar aquilo que é melhor para você. Tem meditação, que proporciona o autoconhecimento, o controle dos sentimentos, que melhora a autoconfiança, a autoestima. Porque a atividade física em si, regularmente, o exercício, vai liberar os hormônios de serotonina e endorfina, que são essenciais para o tratamento da depressão, tá? Então, assim, qual é a relação do exercício aeróbico com a doença depressão? Bom, a relação é que eles auxiliam na diminuição dos sintomas, como a gente já comentou, e esses estudos, muitas vezes, mostram para nós que as caminhadas, as corridas regulares, algumas vezes por semana, são importantes como parte de um tratamento. Qual é a melhor atividade física? Não existe a melhor, mas, por exemplo, correr. Mas não é todo mundo que gosta de correr. Vai caminhar, né? Então, assim, a corrida, a caminhada, é uma atividade aeróbica moderada, bastante indicada por especialistas, que exige uma energia do corpo. Então, assim, eu tenho um amigo que é ginecologista e ele fala para nós assim, ele trabalha com educador físico, né, junto, inclusive na atividade para gestantes. Ele fala, quem é o médico, né, muitas vezes, para falar assim, vai caminhar. Para caminhar, ele fala, a gente já aprendeu a andar com 1 ano de idade, e aí a gente faz o quê? Anda, e não para de andar mais. Mas tem que andar como? Por isso que tem o educador físico. Andar com tênis, qual é a intensidade, quanto precisa de caminhada. Então, assim, tem que ter as orientações. Não dá para a gente ficar sem orientação em nada que for feito. E, assim, o conjunto de profissionais dentro desse tratamento é crucial. Então, essa multidisciplinaridade pode auxiliar na motivação que essa pessoa precisa para conseguir combater e melhorar o processo na depressão através dos exercícios, de uma alimentação saudável, de uma prática com uma psicóloga, uma terapia. Então, assim, todo o conjunto auxilia na melhora. Ninguém sozinho faz nada. Então, assim, 5 práticas que eu poderia citar para vocês que podem ajudar a melhorar a depressão. Compartilhar as emoções, procurar o acompanhamento psicológico, tentar dormir bem, como a Ju já falou, praticar meditação, procurar fazer uma atividade física. Então, assim, isso tudo identifica e auxilia em várias coisas. Agora, se você começou a ficar muito cansado, tem uma sensação, como elas falaram, de tristeza constante, altera o apetite, tem dores pelo corpo, reduz a capacidade de experimentar várias situações de prazer e se isola socialmente,
e você ainda não está com todos esses sintomas, saia da casca, né? Vá procurar por algum desses profissionais ou por um conjunto de profissionais que possam te ajudar. E hoje é muito interessante porque alguns convênios de planos de saúde preferem trabalhar com a prevenção. Então, é muito melhor eles prevenirem do que eles atenderem a pessoa. Então, muitos planos de saúde contratam nós, como educadores físicos, para a prevenção dos pacientes. Por quê? Eles preferem ter a prevenção como forma de um possível não tratamento do que ter o cliente doente utilizando as dependências como eles precisam. Então, assim, busquem, né, informação, busquem uma terapia, busquem uma nutricionista, um educador físico, mas ninguém sozinho faz nada. Então, assim, essa palestra eu acho que é extremamente rica, porque ela mostra 3 visões diferentes, né, que juntas fazem a diferença na vida desse ser humano, ok? É isso, galera, eu acho que o principal da informação é essa. A informação, ela pode ser buscada desde que você tenha um interesse. Tem muita coisa que eu podia falar para vocês, mas eu acho que vem em forma das perguntas para a gente estar respondendo, né? E eu agradeço pela paciência, agradeço pelo Jô estar fazendo aquilo que eu mais amo também, que é a tradução de Libras, que eu também sou professora de Libras. E é isso, muito obrigada pela atenção, espero ter contribuído um pouquinho para vocês, e é isso aí, tá bom? Beijo para todos, obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane. Realmente, é o que ela disse, sair da depressão sozinho não é fácil, né? Mas a gente precisa ainda identificar se isso tudo que você está sentindo, se é uma depressão, se é uma tristeza, assim como a Juliana bem nos colocou, né? Acho que é todo um conjunto. Essas 3 informações são importantes, mas, como disse a professora Cristiane ao final, existem outros profissionais, existem outras maneiras. Tudo o que você tem que ver é o que faz você se sentir bem, tá? Se você se identificou com as situações que a psicóloga falou, quiser procurar um profissional de psicologia, veja as suas possibilidades, as universidades oferecem atendimento, como a professora Juliana indicou aqui algumas situações. No caso se você quer começar por uma alimentação, se você se deu conta que está comendo errado durante muito tempo, quer por essa linha, procure ver, né, essa possibilidade de atendimento e um acompanhamento nutricional. E no caso da educação física, do todo o trabalho com o teu corpo, né, se você ainda não pode fazer esse tratamento, mas quer começar com uma caminhada, para ver se você se sente bem legal. Até porque na caminhada, né, professora, a gente começa já a mexer os olhos, já fortalece o músculo dos olhos, dá criatividade, faz você se sentir um ar puro, né? E você sabe o que eu acho legal, Cris? Se a gente fica só dentro de casa, a nossa visão fica tão curta aqui no espaço, né? A hora que a gente vai para a rua, a gente enxerga até lá na montanha, né? Então, uma coisa para você pensar. Se você puder, saia do seu quarto também. Meninas, está maravilhoso. Eu estou com muitas perguntas. Queridos alunos, eu não vou conseguir colocar todas as perguntas de vocês aqui no ar, a gente está fazendo um arranjo das perguntas, tá? Mas, se a gente puder, a gente responde depois por e-mail também. Mas vamos começar. Tudo bem? Posso passar as perguntas? Tem uma primeira aqui para a professora Juliana, que já está descansando bastante, pode responder, né, professora? Deixar a professora Cris tomar água. Tomando a minha água também. Isso aí. Juliana, eu tenho algumas perguntas aqui muito interessantes, mas assim, acaba envolvendo outras doenças. Eu vou colocá-las, porque eu sei que não há problema algum para a senhora responder, tá bom? Tá. Existem pessoas perguntando assim, se a ansiedade pode virar depressão, se a depressão, ela é uma coisa que sempre está junto com a tristeza, tá? Toda depressão tem tristeza, ou se há depressão sem tristeza? Então, só nessa tem 2 perguntas, né? Se toda depressão tem tristeza e se a ansiedade pode virar uma depressão. Obrigado pelas perguntas, eu estava aqui, enquanto as colegas falavam lendo o chat, obrigado por tanta pergunta
importante. Toda a tristeza e depressão e vice-versa? Não deu tempo, né, de falar muito, mas os sintomas do humor deprimido, da depressão, a gente relaciona muito a tristeza, mas ela pode vir em forma de irritabilidade, né, do mau humor, né, aquela coisa muito arrastada. Então, muito hoje do que quando a gente fala de depressão, não é mais só aquela pessoa que está em casa triste e chorando. O choro, que é uma coisa que estava no chat também, ele faz parte, pode fazer parte da depressão, mas ele não é sintoma só de depressão. As pessoas ficam, às vezes, tão irritadas que nem chorar elas conseguem, tá, durante a tristeza. E pode ter ansiedade? Pode. Também pode ter ansiedade. Não sei se vai dar para ver, mas eu tenho aqui um mapinha, seria o nosso humor. Deixa eu ver se eu consigo. Um pouquinho para trás, professora, um pouquinho para trás. Isso, aí. Mania. A gente tem como se fosse uma linha de um humor normal ou equilibrado, que a gente vai chamar humor eutímico. A gente tem para baixo o humor deprimido, para cima a mania ou a hipomania, que é outra doença que não vai dar para a gente falar hoje. Tem uma faixa que é muito próxima do humor normal, que são pequenas alterações, mas que incomodam muito no dia a dia e podem estar relacionadas à depressão. Então, a ansiedade está aqui, a irritabilidade, a disforia, o mau humor. Então, são todos sintomas que também estão muito próximos aí do humor, né, dessas alterações do humor. Então, sim, um quadro de ansiedade pode estar misturado com um quadro de depressão, vice-versa. Tá certo, professora, eu acho que até ficou bacana aí o seu mapa, viu? Gostou? Ficou ótimo, gostei. Mas me diga uma coisa, a ansiedade pode virar uma depressão? Pode. A gente tem um tipo de depressão que é classificado como depressão mista. Então, sim, um quadro de ansiedade, quando maltratado, pode. E existe também o que a gente chama de comorbidade. A pessoa ela pode ter uma estrutura, um funcionamento psíquico mais para ansiedade e ela deprimir, como uma depressão doença. Então, tem as duas coisas, ou que aparece junto, né, ou as duas atuando ao mesmo tempo. Perfeito. Professora, posso agradeço. rapidinho falar só uma coisa, que eu acho que apareceu aqui no chat, eu acho importante falar. Estavam perguntando sobre automedicação. Importante, tá? Não se automediquem. Brasileiro tem um índice altíssimo de automedicação, e a automedicação é extremamente perigoso. Alguns casos, falando aí mais para a minha área, né, da depressão e dos sintomas psicopatológicos, algumas doenças, alguns sintomas, eles se sobrepõem nas doenças psiquiátricas. Então, a pessoa às vezes acha que está com depressão, consegue um antidepressivo com o amigo, com a mãe, começa a tomar e ele piora, né? E piora. Pode aumentar aqueles pensamentos de morte, aquela ideação suicida, pode aumentar a ansiedade, pode causar muitos outros problemas. Então, é um médico profissional mais indicado para ver se você realmente está com o quadro, se você precisa ou não do remédio e qual família de remédio. A depressão, ela tem um desequilíbrio químico no cérebro. E o médico precisa entender qual tipo de desequilíbrio você tem. Faltando substância ou os neurônios não estão se encontrando. Né? Tem muitos tipos de depressão relacionados a essas químicas do cérebro. Então, é o médico que vai saber qual a melhor medicação para você. Tá? Muito bem lembrado, professora. E até porque, às vezes, quando a gente está numa tristeza muito profunda, a gente não tem muita noção do tamanho da nossa tristeza, né? Eu posso achar que a minha tristeza é a maior do mundo, mas talvez se eu fosse procurar um psicólogo ou um psiquiatra, talvez eu fosse diagnosticada com uma depressão leve. Mas o meu sofrimento é sempre o maior sofrimento. E eu entendo perfeitamente se você está se sentindo assim, viu, caro colega? Porque é assim que a gente se sente. Por isso que essa dica da professora é muito importante, porque você se sente mal, mas não dá para medir
qual é a sua necessidade. Muito bem pontuado, professora Juliana, eu agradeço esse lembrete, e está muito fácil conseguir remédio do coleguinha, do vizinho, né? Eu estou tomando esse, toma você também, eu fiquei bem. Na internet. Ai, meu Deus do céu, na internet vende que é uma beleza. Mas, meus amores, não é essa a questão, né? A questão aqui é qualidade de vida, é saúde. E aí tem uma pergunta aqui para a professora Daniela, que eu achei super bacana a pergunta. Foi a Mariana Tardio que perguntou. Ela perguntou assim, professora, veja bem. A alimentação vegana natural, sem ser industrializado, é a mais ideal e a melhor para a nossa saúde mental? Ah, boa pergunta. Eu até, professora, tinha anotado aqui que muita gente falou assim que a alimentação saudável é cara, né? E, na verdade, não é caro. O que é caro é a gente comprar, costumo falar que é desembale menos e descasque mais. É essa a verdade. Então, esse conceito de que alimentação saudável é caro, não é. Então, algumas pessoas, nozes é caro, castanha é caro. Concordo, é caro. Mas o amendoim também é um auxiliar ali, né? Então, a gente pode ter outras opções, assim como outras pessoas, até entrando na parte da professora Cristiane, é muito caro, esses professores estão falando tudo caro. Não, a gente tem vários recursos, né, Cris? De que pode fazer uma caminhada e não paga, enfim, a gente tem várias atividades. Eu ir à feira e comprar pacotinhos, né, 3 por R$ 5 de vegetais, para quantas refeições não dá aquilo? Então, assim, o que é caro sou eu comprar. A alimentação vegetariana e vegana, a vegana é outra coisa, né? Vegana é filosofia de vida, com relação, eu não uso roupa, né, que tenha animal, não compro de empresas que usam, que testam em animais, é uma filosofia. É uma alimentação saudável? Com certeza, sem sombra de dúvida, mas também está tendo tanto produto vegano no mercado que a gente agora tem uma outra classificação de vegano, que é o vegano do fast food. Então, está se comprando muita coisa, é muito caro os veganos, né, os produtos veganos, mas eu não preciso, eu posso comer só vegetais. Eu costumo falar assim, eu sou vegetariano, então eu tenho que comer vegetais. E não ser carboidratano. Carboidratano, nem existe esse conceito. Eu que gosto de usar, porque as pessoas deixam de comer carne e falam, não como mais carne, vou virar vegetariano, mas cadê o vegetal no prato? Então, a alimentação saudável, com fruta, verdura e legume, não é cara, de forma alguma. É interessante a gente reduzir a quantidade de carne? Sim, eu não sou vegetariana, mas né, sou mais ovo-vegetariana, gosto muito de ovo. E até por conta dessa questão aí, só mais um adendo, de que as pessoas na pandemia deixaram de consumir carne com medo de uma contaminação, porque veio lá do morcego, né, o vírus. Então, as pessoas estão mudando muito o hábito. Mas se a gente mantiver a alimentação essencial, arroz, feijão, uma proteína animal, e os vegetais em maior quantidade, ok. Se eu não quiser comer a proteína animal, também não tem problema, mas eu vou aumentar a quantidade de grãos. E tudo bem também. Tudo tem que ser equilibrado. Tudo na vida equilibrado. Atividade física, alimentação, né, as atividades aí essenciais para a gente melhorar sempre. É isso que a gente tem que pensar. Isso aí, professora. Você sabe que esse comentário que você fez, só para agregar um pouco mais, né? Que a gente precisa comer tudo e às vezes a gente acaba comendo fast food, o rápido. Tem uma outra coisa que a gente percebe que a gente não sabe utilizar, né, os alimentos. A gente não sabe, nunca comemos um agrião, e aí eu vou fazer o que com agrião? Brócolis? Né? E depois, se você pesquisar, você vai ver que tem pratos maravilhosos. Então, talvez é uma coisa que falte, né, para muitas pessoas, é aprender a usar o alimento, né? Que dá para ir na feira, comprar e fazer pratos magníficos. Mas essa é uma outra questão para um outro momento, né? Eu tenho também agora uma pergunta para a professora Cris, entre tantas aqui, professora. Me perguntaram aqui, pediram para te perguntar, o que a vitamina D, não sei se fica para você ou fica para a professora da Nutri, mas pediram para você. O que a vitamina D, talvez pela falta de caminhada, pela falta de sol, o que ele pode causar no nosso corpo?
Olha, a gente, assim, toda falta de vitamina tem alguma causa, né? Então, assim, a vitamina D ela é muito importante, os ossos e músculos. Então, quando ela está num nível muito baixo do nosso organismo, pode acarretar um desconforto das articulações, nas estruturas ósseas, nas dores musculares, dores na coluna lombar. Também são muito comuns nesses casos que tem a falta da vitamina D. Então, por que pode baixar, né, essa falta de vitamina D? Por falta de, por exemplo, você ter uma alimentação melhor, de você também não tomar sol. Então, quando acontece de você ter uma deficiência na vitamina D, o que também pode acontecer é que pode aparecer sintomas com os problemas que a gente falou um pouquinho, músculo-esqueléticos, raquitismo, osteoporose, além do aumento de ocorrência de infecções. Então, alguns dos sintomas que a gente pode ter dessa falta de vitamina D é o enfraquecimento dos ossos, um pouco mais de vulnerabilidade a algumas doenças, dificuldade na cicatrização de algumas feridas, letargia, um pouco do declínio cognitivo, um pouco de desânimos, aumento de peso. Então, tem uma série de consequências, né? Aí a gente precisa ver o que cada um está tendo para poder avaliar se é realmente a falta de vitamina D ou não, né? Não, perfeito, professora. A gente sabe que tudo isso é muito importante, mas para a gente ver, né, como a gente precisa saber, né, se falta uma vitamina, será que é essa mesmo? Será que é a caminhada que está faltando na minha vida? Será que é espinafre? Será que é o psicólogo? Mas o que está te faltando, né? Talvez seja o momento que a gente está passando um pouco mais de uma ansiedade, mas não uma doença ainda, e a gente começa a querer respostas muito rápidas, tá? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Quando a vitamina D estiver muito baixa, o que eles indicam é assim, tomar um pouquinho de sol de manhã, sempre pela manhã, de 10 a 20 minutos, que já é o suficiente, muitas vezes, para combater um pouco da vitamina D, a falta, né? Então, fazer trajetos rápidos de caminhada, mas também não vai ficar fazendo caminhada embaixo do sol do meio-dia, 1 hora do verão, né? Exatamente. Até porque para a vitamina D precisa estar sem o protetor solar, então não pode ficar muito tempo no sol, né? Com certeza. Sempre com muito cuidado. Professora Juliana, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, algumas vezes, né, talvez a questão é dele, mas você sabe que para psicólogo as perguntas vêm de todos os lados, né? Não tá falando de depressão, mas aparece outros mais uma vez. Uma pessoa chamada Ricardo Morassi, ele gostaria de saber qual é a relação entre a síndrome de Burnout e a depressão. Você o ajuda? Que ele está bem preocupado. Eu deixei aqui anotado que eu vi também. É muito interessante esse ponto que ele trouxe, porque os psiquiatras epidemiologistas estão pensando em até trocar a definição da síndrome de Burnout, de burnout, como as pessoas costumam dizer. Até então, ela não é classificada como um transtorno, né, ou como uma doença pelo Código Internacional de Doenças ou pelo DSM-5. Ele é um quadro que a gente coloca como exaustão emocional focada ao trabalho. Ela era específica do trabalho. Já de uns anos para cá, eles foram percebendo que essa exaustão emocional, ela também pode acontecer em outras situações e não o trabalho. As pesquisas, então, estão apontando que no próximo DSM, e agora com a contribuição da pandemia, a síndrome de burnout agora vai ser considerada como exaustão emocional como um todo, não mais só focada ao trabalho. E pelo que eu entendi, ele também queria saber se a síndrome de burnout pode levar à depressão, e aí eu colocaria vice-versa também. Sim, uma exaustão emocional pode levar uma pessoa a ter um quadro de ansiedade, ter um quadro de pânico, um quadro de depressão. Assim como uma depressão maltratada ou não vista, e onde a pessoa acaba muitas vezes se forçando a manter as atividades, até por necessidade como o trabalho, por exemplo, ela pode sim entrar num quadro de burnout por conta da depressão. Então, meio que um com o outro. Duas vias, né? Essa rua tem duas vias. Isso. Exatamente. Os primeiros estudos da pandemia,
rapidinho. A gente começou muito falando desse transtorno da adaptação que eu falei. Algumas pessoas, a gente esperava que o número de transtorno de estresse pós-traumático apontasse e acontecesse, e agora estão se falando muito no burnout da pandemia, tá? Em torno aí de 25% de aumento nos casos de exaustão emocional. É significativo. Nem me fale, professora. Professora Cris, eu tenho mais uma pergunta aqui Pode que eu acho fazer. bem bacana, que é uma dica para todos nós. Deixa eu ver se eu consigo localizar o nome aqui da pessoa. Daiane Rosa. Ela pergunta assim: quais são, né? Uma dica que você pode nos dar. Quais são os melhores exercícios para a gente começar a desenvolver um hábito? Tem uma dica? Bem, vamos lá. Primeiro, a gente tem que tentar fazer o que é mais importante, né? Os exames, para ver se a gente não tem problema de saúde nenhum, para que a gente possa estar liberado para fazer a prática da atividade física, até por conta de que a gente vai causar uma intensidade física que, de repente, a gente não sabe quanto que o corpo vai aguentar. Então, o ideal é ir colocando uma prática aos poucos na sua rotina, que você vá se condicionando e abraçando a ideia. Então, por exemplo, troque o carro, de repente, por uma bicicleta, se você conseguir, uma caminhada curta, comprar alguma coisa perto de casa, vá caminhando, suba uma escada em vez de você ir de elevador, né? Então, os exercícios, por exemplo, se você não pode ter impacto por conta das articulações, busque uma atividade na água, uma hidroterapia, né? Então, assim, é muito necessário que a gente durma pelo menos 7 horas por noite. Então, é também importante que você busque um exercício que, além de você estar motivada para fazer, que você goste de fazer, né? Que você esteja saudável para fazer, com a liberação médica, porque nós, enquanto educadores físicos, eu, pelo menos, exijo que os meus alunos tenham a liberação médica para poder fazer atividade física. Então, se você gosta de caminhar, caminhe um pouquinho, vá num parque para caminhar. Se você gosta de pedalar, vai pedalar. Se você gosta, por exemplo, se você já está na terceira idade, faça uma musculação, mas acompanhada com uma pessoa que sabe o que vai fazer com você por conta da sobrecarga, né? Então, assim, você tem que criar um ritual. Tenha prazer em fazer os seus treinos, né? Não desanimem de fazer atividade. O primeiro passo para você fazer atividade é essa avaliação médica, né, e física, e depois escolher os exercícios que te agrade. Comece aos poucos e defina a sua rotina. É o que eu sugiro para você, tá? Obrigada, professora. Imagina. Eu não estou vendo a Dani, mas ela está aqui ainda, né? Eu quero fazer uma pergunta para a Dani aqui, que apareceu. Professora Daniela, quais os alimentos, né, que a gente pode... Eu sei que são vários, né, você até comentou alguns aqui, mas quais os alimentos que, de uma certa forma, nos fazem bem e diminuam a sensação de depressão? Bom, a primeira coisa é eliminar não, né? Reduzir ao máximo os ultraprocessados. Então, salgadinhos, produtos congelados, são as embalagens, tá? Tudo que tem muito corante, isso a gente tem que reduzir o máximo que a gente puder. E começar a introdução de aumentar o consumo de água, os vegetais, reduzir aí os refrigerantes, colocar mais suco natural, tá? Tirar esses sucos de pacotinho, sucos em pó, isso tudo agrega substâncias tóxicas. Nosso organismo não agradece por isso. Então, se a gente começar a usar os vegetais e a quantidade de água, com certeza o nosso organismo vai melhorar e muito. Que nem quando a gente fala assim, né, professora Rose, castanhas são caras, mas não é para comer meio quilo, né? A quantidade certa são 3 unidades por dia. Amendoim é uma colher de sopa. Então, assim, você pode comprar uma quantidade e você ir administrando isso ao longo do dia, porque eu costumo falar que é uma dose, né, de medicamento ali, de nutriente que a gente está dando. É como se fosse um remédio. Aos poucos, a gente vai ingerindo esses nutrientes, tá? Mas, basicamente, é isso. E tomar sol, fazer atividade física. Tem uma pessoa que perguntou sobre a B12, como é que coloca, né, a B12, se é uma dieta vegana ou vegetariana, é só suplementação, não tem como, porque a B12 é exclusiva da carne vermelha,
mas aí é de origem sintética e a pessoa vai ter que ser suplementada com certeza, tá? Perfeito. A gente vai percebendo aqui que tudo é um cuidado que a gente vai fazendo com a gente, né? A gente, às vezes, também tem que estudar. Nós percebemos que hoje, com o acesso à internet, os alunos estão curiosos e procuram bastante, né? Realmente, as nozes castanhas, elas são um pouco mais caras, são, mas você não sabe como é caro um antidepressivo, um antiansiolítico, e como sai caro ficar internado no hospital, que a gente também não pode trabalhar, né? Então, tudo é uma questão de você ponderar. Outro dia eu estava estudando sobre o painço, professora, e eu até brinco que o painço deve ajudar para ajudar na depressão, porque os passarinhos comem toda manhã, eles cantam felizes, né? Então eu fico assim, com certeza. Deve ser também, e o painço também não é uma coisa cara que a gente pode utilizar nos pães, nas panquecas, né? É uma questão de hábito, como a gente estava falando aqui com a Cris também, né? A gente tem que aprender. Né? Eu acho quer ver uma coisa que é rica em triptofano e que a gente joga fora? É caroço de melancia, que a gente nem liga, e se a gente torrar, a gente pode fazer paçoca, a gente pode colocar num alimento, ali numa salada de fruta, ele é rico em triptofano, que vai ajudar a elevar a minha serotonina. Então, isso são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Né? Boa dica, né? E olha que a gente joga no lixo essa semente, né? Só tem que tomar o cuidado de torrá-la primeiro para depois transformá-la numa farinha torradinha. Professor, olha que dica legal, né? Às vezes a gente não faz uma boa alimentação ou não faz todo o tratamento, não é porque a gente não quer. Falta informações, né? Falta informações para muitas pessoas, né? E essa dica da semente de melancia é ótima. E tem muitas mais, viu, gente? Procure para vocês saberem. Gente, eu estou adorando aqui, mas eu ainda preciso, né, conversar um pouco aqui com cada uma delas. Não vai ser possível responder todas as perguntas, mas eu tenho certeza que as perguntas trazidas aqui por um ou por outro foi respondendo a questão de um todo. Mas 3 profissionais aqui, as dúvidas serão intensas mesmo, né? Não vão acabar, não vão cessar. A gente vai ter que se encontrar mais vezes. Talvez uma por vez, né? Para cada uma falar e outros perguntarem para a gente. Eu adorei todas vocês 3 aqui e a participação dos nossos convidados aqui. Portanto, para a gente já ir finalizando, professora Juliana, eu gostaria que a senhora falasse um pouco as suas últimas palavras aqui, para a gente ir se despedindo. Por favor. Então, eu quero agradecer o convite e eu quero deixar como uma sementinha aí para vocês, né, pensarem sobre esse assunto, né, pesquisarem, como a Rose disse, tem a internet, pesquise, converse, e principalmente, não tenham preconceito. Depressão não é mimimi, depressão não é loucura, né, não é fraqueza. Então, fique atento aos sintomas, procure. É difícil, às vezes, conseguir uma vaga, mas eu digo assim, se você marcar, uma hora chega a sua consulta. Às vezes, daqui 1 mês, 2 meses, uma hora vai chegar. É melhor você esperar e passar e ser atendido do que não passar. Cuidem, não tenham preconceito, tá? Muita gente tem preconceito e a gente tem que lutar com isso. A saúde mental é extremamente importante na nossa vida. Isso mesmo, professora. Às vezes a gente liga para conseguir um atendimento e tem uma espera de 3 meses. Vamos dar o exemplo assim. Mas talvez você já esteja sofrendo há tanto tempo. É porque você decidiu tomar essa decisão agora. Então, agora você começa a contar o tempo. Mas não deixe de procurar ajuda, como disse a professora Juliana. Essa ajuda vai chegar até você. Eu acho que mais importante do que você pedir ajuda é quando você percebe que você precisa de ajuda. Assim, você deixa as pessoas perceberem que você está aberto para ajudas também, tá? Exatamente. Não é isso, professora? Eu queria fazer um comentário, né, que a gente está falando aqui de toda a sociedade, dos alunos que estão em sofrimento, assim como falou a Beatriz e o Fernando no início, mas eu faço a capacitação com os professores, né, e eu tenho percebido também o sofrimento dos nossos professores. Não está fácil para vocês, mas não está fácil para nós também, né? Existem professores que estão afastados, em estado de burnout, depressão, tiveram professores que se perderam na alimentação, engordaram demais, outros emagreceram, e outros conseguiram se encaixar no que a professora Cristiane falou, começaram uma caminhada, emagreceram e estão se sentindo bem. Então, cada um no seu tempo, nós estamos todos
num sofrimento coletivo. E a nossa intenção aqui é levar essa informação. E vocês que têm esse acesso à internet, eu sei que não são todos, mas aqueles que tiverem, busquem informações. Talvez você possa ajudar a sua mãe, o seu pai, o seu avô, com informações que eles não conseguem, com tanta facilidade como vocês conseguem. Tá bom, meus amores? Professora Daniela, por favor, com a senhora a palavra, né, nesses últimos momentos. Eu agradeço muito a participação, quero falar a todos que ainda estão aí. Eu também fui aluna da ETEC, né? Na minha época foi ET, eu fiz técnica em nutrição na ET, na Júlio de Mesquita, há muito tempo atrás, sabe? Pula isso aí. Fui aluna da São Judas e hoje eu sou docente da São Judas também. Então, assim, é muito bom poder fazer parte hoje aí, né, desse evento. Gosto muito, acho que a gente tem muitos assuntos para tratar, né, posteriormente, aí numa outra oportunidade, mas é muito importante a gente estudar, a gente se atualizar, e principalmente na minha área aí, né, na equipe multidisciplinar, que a gente melhorar e ajudar o próximo, né. E eu só vou fazer uma divulgaçãozinha, né, que a comentou, né, que eu sou idealizadora junto com uma outra nutricionista, também professora da São Judas, que a gente tem o canal no YouTube, Nutris da Família, e também no Instagram, onde a gente posta verdades, né? Pesquisas científicas de uma forma facilitada e que ajuda muito. Então, quem quiser perguntar alguma coisa especificamente lá, entra lá no nosso canal ou entra no Instagram e acessa que eu vou estar respondendo a todos. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Puxa, que bacana. Obrigada, professora. Anotaram o endereço? Continua a conversa com a professora lá, ela está ali para ajudar vocês, e tem muitas dúvidas mesmo sobre nutrição, é um assunto muito importante, né, que ela falou até da carne, algumas pessoas não comeram carne porque tinha medo, e outras, como eu, pararam de comprar por causa do preço da carne, né, tem tudo isso para se pensar também, né. Mas obrigada, professora Dani. Professora Cristiane, passo-lhe a palavra também para os seus momentos finais. Olha, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui com o corpo docente, com todos de um tamanho, né, glamour aí, de capacitação que vocês têm, e a gente precisa se despedir para ter uma próxima, né? Então, assim, não desanimem, porque a próxima virá. A gente agradece a paciência, a gente agradece toda a competência profissional de vocês em relação à organização. Muito obrigada pelo convite, fico muito grata. E vocês, alunos, estaremos à disposição de vocês também, tá bom? Muito obrigada, as professoras, muito obrigada à Universidade de São Judas Tadeu, que tem sempre nos ajudado, nos apoiado, né? E esperamos que essa nossa parceria continue dos dois lados. Santo Paula Souza, ajudando no que vocês precisarem da São Judas Tadeu. Eu agradeço a todos os alunos que também estão conosco. E agora eu gostaria de chamar a professora Sônia, né, retornando aqui com a gente, para as palavras finais também. Muito obrigada, me despeço aqui de vocês. Uma boa noite. Obrigada, professora Rose. Quero agradecer, né, as palestrantes, as professoras doutoras Juliana, Daniela e Cristiane, que contribuíram muito para esclarecer, né, as interfaces da depressão. Olha, foi incrível, foi muito boa as palestras, né? Foram boas as palestras, e queremos, assim, convidá-las para, num outro momento, dar continuidade a esse trabalho, porque eu tenho certeza que os alunos gostaram, porque os comentários foram muitos e positivos, né? Muitas perguntas, a participação muito ativa dos alunos, servidores, professores, então isso é um retorno muito bom, muito positivo para nós. E quero, assim, agradecer, né, todo o apoio da Universidade de São Judas, em nome da doutora Cristiane, que é também uma das coordenadoras lá do curso de psicologia, que tem nos dado muito apoio, a professora Cíntia também, que tem nos auxiliado muito. Então, assim, o nosso muito obrigado a todas vocês da Universidade de São Judas, que têm nos apoiado e agregado muito aos nossos trabalhos, às nossas atividades da gestão participativa, tá? Eu espero que todos coloquem em prática, né,
tudo que foi abordado, que foi esclarecido. Então, eu penso que as informações e orientações que nós recebemos nessa tarde, relacionadas às atividades físicas, à alimentação, ao cuidado com a saúde mental, tudo isso pode ser colocado em prática. Então, eu acredito que uma mudança de hábito pode favorecer muito, como foi dito aí pelas palestrantes, né, na melhoria da nossa saúde mental, da nossa disponibilidade, da nossa disposição para estudar, para participar ativamente da família, no meio social. Então, eu penso que as 3 palestrantes foram incríveis, realmente contribuíram muito. E a mediação da professora Rose, né, foi muito boa. Então, professora Rose, muito obrigada pela sua grande colaboração conosco também. Agradecemos o suporte técnico que organizou todo esse evento, né, e nos auxiliou na realização. Então, nosso muito obrigado também, toda a equipe que está aí nos bastidores contribuindo. E gostaria muito de ressaltar que este evento, né, este webinar, ficará disponível no canal do YouTube da Gestão Participativa. Então, gostaria muito que vocês acessassem e passassem para os colegas que não tiveram oportunidade de assistir hoje esse evento. E eles poderão, né, assistir e aproveitar esses conhecimentos no dia a dia aí da sua vida, das suas atividades. Então, gostaria muito de agradecer a todos que participaram e desejar um grande abraço a todos. O nosso muito obrigado e fiquem bem, tá? Cuidem-se. Obrigada.